30 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia a todos, bom dia amigas, bom dia amigos. São 8 horas, hoje 18 de maio de 2019, está começando agora mais um programa Hora Espírita. Este programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente. O tema do programa de hoje, Lei de Liberdade segundo a doutrina espírita. E queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte, e convidá-lo para participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, comentário, perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicações da Rádio Chapecó. O telefone é 2049 1200, o WhatsApp 2049 1212 ou no Facebook, direto na live do programa. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. Hoje, no estúdio, este que vos fala, Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e também conosco, a nossa amiga Fabiane Marcon, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Fabiane, bem-vinda. Bom dia, queridos colegas daqui da mesa, e um bom dia muito especial a todos aqueles que nos acompanham hoje. Perfeito. O nosso amigo Ayrton Rigoto, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, também. Bem-vindo. Bom dia, Mauri. Bom dia a todos. Bom dia. E o nosso amigo Edson Nick, o Nick, da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, bem-vindo, Nick. Bom dia a todos os amigos aqui da mesa e a todos que estão ouvindo. E o Nick hoje vai cuidar aí das nossas mensagens do Face, do WhatsApp, do telefone. E daqui a pouco, né, já começam as participações ou recados. Lembrando que todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. E queremos agradecer pelo apoio financeiro de pessoas voluntárias e também da Escala Construtora, que possibilitam que este programa vá ao ar todos os sábados. Peço licença agora para ouvirmos juntos o recado da Escala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto hoje, Lei de Liberdade segundo a doutrina espírita. Um dos grandes desafios que a sociedade moderna tem enfrentado, entre outros mais graves, é aquele que diz respeito à liberdade de consciência e, por extensão, a de expressão e conduta. Todos somos livres para pensar, ninguém podendo conseguir impedir-nos desse admirável sentido da vida. Graças às conquistas democráticas, podemos expender os nossos conceitos em decorrência do pensamento, desde que não venhamos a ferir o direito alheio. Entretanto, não são poucos aqueles que se tornaram vítimas dessa liberdade ao apresentar as suas ideias à sociedade. Então, para começar, para falarmos de liberdade, gente, primeiro precisamos entender o que é liberdade. Um dos vários conceitos existentes nos diz, é a condição daquele que não se acha submetido a qualquer força
constrangedora, física ou moral. Então, e o Espiritismo, Ayrton, como trata essa questão de liberdade? Bem em consonância com esse conceito, até pelo próprio texto que você colocou na abertura ali, né, Mauri? Normalmente, quando as pessoas falam liberdade, a primeira ideia que vem é um cerceamento da liberdade física. As pessoas estarem limitadas em algum lugar, muitas vezes remete muito à questão da detenção, né? As pessoas que estão nos nossos presídios. A primeira ideia que vem é essa, mas a gente precisa considerar vários outros aspectos, e é o que o Espiritismo trata quando fala de liberdade. No Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que trata das leis morais, e são várias as leis morais, que são as leis divinas, uma delas é a lei de liberdade. E ela trabalha muito fortemente, principalmente, o foco da liberdade moral, que é onde tudo começa, né? A nossa consciência, a nossa forma de pensar, tudo aquilo que a gente lembra, que a gente pensa no nosso dia a dia e como a gente vai agir. Isso vai nos trazer várias situações que estão todas elas associadas com a questão da liberdade, né? Nós temos a liberdade física, nós temos a liberdade de consciência, temos as limitações para tudo aquilo que nós queremos fazer, que são os limites naturais da nossa liberdade. Temos a liberdade espiritual, também é algo muito, muito profundo que a gente precisa compreender, porque somos espíritos vivendo uma experiência terrena, então nós precisamos entender muito bem isso. E também nos explica sobre a liberdade absoluta, que nós não temos liberdade absoluta. Nós temos uma liberdade que ela é condicionada a tudo aquilo que nós estamos vivendo em cada momento. Então, o Espiritismo, ele sim, tem um tratamento muito amplo sobre essa questão da liberdade, principalmente no aspecto moral. Pois é, essa liberdade absoluta, é difícil você dizer, eu tenho liberdade total, não existe isso, né? Então... O Ayrton tocou no assunto liberdade espiritual. Então, quer dizer, como seria isso, Ayrton? Quer dizer que quando eu desencarnar, eu não vou ter liberdade total, é isso? Mesmo no mundo espiritual, nós temos, sim, algumas limitações. Não tem a menor dúvida disso. A partir do momento que a gente tem alguém junto, nós temos uma limitação sobre a liberdade. Onde estivermos, aqui, encarnados, a partir do momento que estamos em dois, tem algumas coisas a serem respeitadas. Temos limitações. E no mundo espiritual não é diferente. Não é porque nós desencarnamos que agora nós estamos livres do corpo físico, que o espírito está livre, que no mundo espiritual ele pode fazer tudo o que ele bem entender. Aliás, lá ele vai ter uma percepção, uma consciência muito maior daquilo que ele pode, daquilo que ele não pode. Era exatamente isso que eu ia dizer, né? A nossa consciência, ela se altera significativamente no mundo espiritual. E ela vai nos conduzir ali de uma forma também diferente em relação à liberdade que nós possamos ter ou não. E à noite, quando dormimos, que a gente sabe, né? Temos as influências até maiores, a gente busca talvez mais informação. Essas, digamos assim, nós seríamos durante o sono, talvez, também orientados sobre estas questões, sobre as nossas possibilidades de liberdade do que fazer, será? Seguramente. A gente poderia até afirmar que o período em que nós nos desdobramos, em que o nosso espírito ele se afasta temporariamente da matéria, seria um período de liberdade do espírito. O espírito que passou o dia preso, né, na nossa matéria, na nossa carne, ele se liberta naqueles momentos. E é então que nós também recebemos tanto auxílio no sentido de saúde, né, de tratamento de doenças físicas, mentais, espirituais, mas também de orientações, sim, em todos os sentidos. Existe uma liberdade, vamos chamar assim, natural, Fabiana? Natural? A liberdade natural. O que seria uma liberdade natural? A liberdade natural, eu penso que sim, ela existe, mas não uma liberdade absoluta.
Né? É como o Ayrton, ele introduziu essa questão antes já. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 825, o Kardec é muito claro quando se pergunta, existe liberdade absoluta? E ele responde, não. Né? Exatamente porque nós vivemos em sociedade. Nós necessitamos uns dos outros, nós precisamos conviver. E ele fala assim, ó, liberdade absoluta é a do eremita no deserto. É daquela pessoa que vive em absoluta solidão, onde as atitudes, os atos dela não vão influenciar ou interferir sobre o outro. Né? Desde que haja 2 homens juntos, 2, há direitos a respeitar. Né? Então, eles não terão uma liberdade absoluta. No caso, no espiritismo, que a gente sabe que a gente sofre a influência, ou sempre tem a presença de alguém junto conosco. Essa, então, liberdade absoluta não existe jamais, nem para ninguém. Ou não? Não esqueça do livre-arbítrio. Exato. Não esqueça do livre-arbítrio. Os espíritos, e a gente já, muitas oportunidades, isso já foi colocado aqui no programa, os espíritos nada mais são do que nós mesmos quando desencarnamos. E muitos permanecemos, sim, em meio, espíritos errantes. Temos inclusive os nossos benfeitores, o nosso próprio anjo da guarda estaria incluído nessa sua pergunta. Sim, eu já pensei Maurício. nele, mas não citei. Então, mas mesmo ele não pode, olha só, influenciar é uma coisa, interferir é outra. Ele poderia, então, aconselhar, seria essa a palavra? Essa é a palavra, Tá. entendeu? Uhum. Os bons espíritos, incluindo nossos anjos da guarda, eles procuram sim nos influenciar. Uhum. Ou seja, ele dá opinião. Legal? Mauri, olha, se tu for para o lado de cá, a tendência de ser melhor. Porque eles têm toda uma outra percepção de contexto da nossa existência como um todo, dessa e das anteriores. Né? Agora, se você disser, não, eu vou para o outro, ele não vai interferir. Porque é livre-arbítrio. Exatamente. Agora, os espíritos, aqueles irmãos mais imperfeitos do que nós e que procuram muitas vezes nos prejudicar, esses tentam a interferência, mas ela não existe. Sempre vai prevalecer o nosso livre-arbítrio. Então, e esse nosso livre-arbítrio é inclusive aqui, entre nós encarnados, as escolhas que a gente faz cada dia. Nós escolhemos nós 4 estarmos aqui na rádio nesse momento. Podíamos ter dito não. Podíamos estar fazendo outra coisa. Então, tudo o que eu faço e que pode afetar, como a Fábio colocou, tem mais alguém, eu preciso respeitar. E mesmo o eremita, Fábio, as leis divinas tratam das leis da natureza também. Ele não interferiria um outro reencarnado, um outro ser humano. Mas a natureza ele tem que respeitar, sim. porque tem outras leis ali também. Sim. E lembrando do eremita, já que tu tocou no assunto, o eremita ele tem a liberdade, já que ele não está convivendo com ninguém. Liberdade total, né? Em relação ao outro. Mas ele, neste momento, dificilmente ele desenvolve, ele evolui. Porque ele está vivendo, nós somos feitos para viver em sociedade. E uma questão que é importante, e até ela encontra isso que você fala sobre a influência dos espíritos, existe uma liberdade, sim, que ela pode ser imensa e pela qual nós devemos lutar todos os dias. É a nossa liberdade de consciência. É a nossa consciência livre. Nós podemos nos libertar, nos manter livres daquilo que nos aprisiona, né? Dos sentimentos que nos aprisionam, da culpa, da raiva, do ódio. Porque esses sentimentos negativos, eles nos mantêm prisioneiros de nós mesmos. Né? Nós vivemos arrastando um fardo, carregando um peso, e isso faz com que nós deixemos de ser livres. Os vícios também que nos aprisionam. Então, na medida em que nós decidimos ter uma conduta correta, que nós decidimos ter uma postura adequada perante a vida, né? Seguir tantos ensinamentos que Jesus nos deixou, que a doutrina espírita nos traz, nós começamos a trabalhar a nossa liberdade de consciência. E uma consciência livre e tranquila, talvez seja o que mais se aproxime da noção de felicidade que se pode ter aqui na Terra. Sem consciência pesada, né, Fábio? Exatamente. E as escolhas nossas, Nick, eu acho interessante a gente pensar até no orai e vigiai, ou vigiai e orai, que é o mais importante que Jesus disse.
para que a gente pudesse ter a escolha do nosso pensamento positivo. Então, essa liberdade de você ter vigiar-se e orar a Jesus para que Ele te ampare, para que tenha o amparo dos bons espíritos, que você saia da faixa vibratória, vamos colocar assim, de influências maléficas. E isso só se consegue se você der vamos colocar assim, um degrau acima, onde você consiga falar com Deus, né? Então, essa é importante, olha, a oração. É a liberdade de escolha, né? Se você não ora, você tem a liberdade de orar ou não. Correto. Né? Exatamente. Né? É mais uma. É mais uma. É mais uma liberdade. Está presente, Isso. sim, o tempo todo. Isso. Em absolutamente tudo. Você tem liberdade para fazer o que bem entender, mas assuma as consequências. Então, a gente está dizendo, olha, se você optar pela oração, pelo pensamento positivo, você vai ter uma influência positiva e melhor. Mas nós não podemos, nesse programa, deixar de perguntar, não sei se a Fábio, o Ayrton, o Nick, o mundo teve a escravidão do ser humano. Como que o Espiritismo poderia dizer alguma coisa sobre essa escravidão que teve dos seres humanos? Né? Hoje praticamente não se tem mais. Se sabe nos noticiários até de alguns tipos de escravidão trabalhista e outros, né? Mas vamos colocar assim a escravidão que a gente passou no Brasil, que é uma parte da história, né, muito triste. Essa escravidão do tronco e da chibata, graças a Deus, não existe mais. Mas aí nós temos que pensar que nós temos outros tipos de escravidão, né? Por exemplo, escravidão sexual. Quantas vezes a gente ouve falar de pessoas, infelizmente até pais, que trancam suas filhas num quarto escuro por muito tempo, servindo de escrava sexual para ele. O que as vendem. O que as vendem, o que as usam. Né? Isso, usam elas para prostituição. Isso é uma espécie de escravidão também. Da mulher em casa, por incrível que pareça, tem ainda pessoas que acham que a esposa foi feita somente para servir, né? Coisa que há 150, 200 anos atrás a gente fazia, né? É triste, mas é uma verdade, né? Da criança usada para o tráfico de drogas, isso é uma escravidão. E triste, isso acontece diariamente nas ruas, a gente vê, né? O trabalho infantil, e quando nós falamos no trabalho infantil, deixar bem claro para os mais jovens que estão nos ouvindo, isso me ocorreu ontem, talvez alguns jovens podem até dizer que, mas a minha mãe me faz eu lavar a louça todo dia. Isso deixar bem claro, isso não é escravidão, tá? Isso é obrigação. Tem diferença. Isso é o mínimo. Isso é uma obrigação que vocês têm. É verdade. Mas não... Desculpa. Oi? Nós temos vários tipos, então, né? Mas as regras que limitam excessivamente o direito do semelhante. Essas são... nós temos que pensar como direito ou liberdade quando há regras que limitam excessivamente a pessoa que caminha conosco, né? E eu toquei no assunto dos filhos. E isso é importante, né? A gente pensar que os filhos, e nós temos uma ideia muitas vezes errada, os filhos não são nossos. Eles nos são dados, nos são emprestados por Deus para que consigamos fazer deles pessoas melhores, dando exemplo, ajudando eles na sua caminhada. A esposa não é nossa, né? Por incrível que pareça, mas ela é minha esposa, ela tem obrigações. Me pertence. Ela me pertence, infelizmente. Né? Absolutamente. Ninguém pertence a ninguém. Nenhum homem, nenhum ser humano é colocado a viver, reencarnado aqui no nosso plano terreno para servir aos outros. Essa questão que o Nick fala dos jovens, é muito importante que os pais tenham o cuidado de sentar com esses filhos e falar sobre a liberdade. Porque eles geram uma expectativa que talvez a gente no nosso tempo também teve, né?
eu vou fazer 18 anos. Agora eu sou livre. Agora eu sou livre. Agora a lei me permite algumas coisas, agora eu posso dirigir, agora eu, em tese, respondo por mim. Né? Então, eu sou livre para fazer o que eu quiser. E em muitas circunstâncias, por falta de conversar sobre isso, por falta de orientação, esses jovens saem por aí sem limite nenhum. Eles acreditam numa liberdade absoluta que não é real. E eles esquecem sobre a sua responsabilidade em relação ao outro. Né? E isso tem gerado muitos problemas. Se nós formos analisar o comportamento, muitos comportamentos que nós temos na sociedade hoje, eles têm a ver com essa falsa noção da liberdade absoluta que é irreal. Ela não existe. Sim. E nós precisamos deixar isso claro. Seria desinformação dos jovens, desconhecimento, talvez, das leis divinas, dessas leis da natureza, Muito dessas disso. responsabilidade? Muito disso. E agora, voltando numa questão que o Nick falava ali, a escravidão acabou, nós não temos mais pessoas presas pelas algemas. Mas a humanidade, de certa forma, se escravizou de outras formas, a outras situações. Então, você olha, por exemplo, quanta família que tem aí onde os pais são escravos da matéria. Eles precisam ter, eles precisam produzir, e nesse processo eles esquecem que aqueles filhos têm que ser orientados. E muitas vezes é aí que está a falta. Esses filhos são educados por outras fontes. Eles são educados pela internet, por Terceirizam exemplo. muito, né? Exatamente. Desde muito pequenos, as crianças são colocadas nas creches, nada contra, evidentemente, tem todo um aspecto extremamente importante na formação, mas sempre a liberdade, que é o nosso assunto hoje, sempre que nós agirmos com o excesso, no tolimento de quem está ao nosso lado, de qualquer das suas ações, né, ou dermos liberdade excessiva, Exatamente. que é o que muitas pessoas, o jovem, acontecendo. inclusive, que eu lembrei disso porque a Fábio falou, o jovem também, Nick, e o jovem sim, conversar, explicar, mas aí a diferença entre você pôr os devidos limites, que faz parte da liberdade. Da orientação para a liberdade. Se eu não colocar os limites, ele não vai entender até onde vai a liberdade dele e até onde vai a liberdade do outro. Aí entra a orientação dos pais. Sem dúvida. A responsabilidade toda a sociedade, deles, né? né? Acho que se todos nós, Sim. a forma como nós agimos, nós estamos orientando as pessoas que estão ao nosso lado. Mas eu lembro também de outro momento de escravidão. De vez em quando aparece nos noticiários, né, de pessoas que encontram, principalmente em atividades rurais, pessoas que estão lá, que são contratadas para fazer, então, o trabalho rural, né? E que são escravizados pelos donos das terras. Como? Eles entram lá recebendo um salário pequeno, né? E recebem a comida do dia a dia e um lugar para morar. Geralmente muito simples, né? E eles têm que pagar por isso. Quer dizer, eles ficam durante anos trabalhando porque eles não conseguem pagar aquilo que eles devem para os donos da terra, pela comida, pela alimentação e pela habitação. Isso é uma forma de escravidão também, e o qual é muito, muito, muito triste. E tem bastante. Tem bastante. E contraria completamente as leis de Deus. Completamente. O Nick fez um levantamento agora há pouco que nos faz irmos a dois aspectos. O mundo está recebendo espíritos e a conscientização da humanidade para maior liberdade e direito de liberdade ao ser alheio? Porque se nós não tivéssemos essa evolução, ainda estaríamos com o sistema escravagista. E a outra, tem muita gente que não quer a liberdade. Prefere a proteção ou, vamos dizer assim, dependência de um outro. Então, esses dois aspectos nas colocações, poderiam alguém dar uma... Não há a menor dúvida que as duas coisas acontecem, Maurício. É só nós olharmos a evolução da humanidade em muitos aspectos. O detalhe é que a evolução ela não acontece de forma... Não tem momentos de ruptura. A evolução acontece no berço dos hospitais, certo? Certo. Isso está dito
pelo Chico, pelos grandes palestrantes nacionais, né? Então, essa evolução. A evolução do ser humano ela é muito lenta. Veja que hoje nós temos nações ou lugares muito desenvolvidos em vários aspectos, qualidade de vida, tecnologicamente, intelectualmente, moralmente. Temos, claro que temos. Mas nós temos ainda no nosso mesmo planeta lugares onde os nossos irmãos saem para caçar, para buscar comida. Não, pela matança de animais. Entende? Então, de assim, maneira cruel. Entre esses dois extremos, existe toda uma faixa onde a humanidade está se desenvolvendo e que até que aquele que está na condição muito precária hoje chegue naquela condição adequada, ou ideal, ou melhor, isso vai levar séculos, se não levar até milênios. Com certo? a evolução que acontece Exatamente. também do plano espiritual, para depois ele nascer de novo no berço, né, que a gente colocou agora há pouco, mais evoluído, com mais moral, Justamente com melhoras. essa reencarnação de espíritos mais evoluídos é o que vai, os que vão, digamos assim, puxando, ensinando, orientando por meio dos ensinamentos, por meio do exemplo. Jesus era o exemplo. Ele fazia, depois ele explicava o que ele tinha feito. Né? Então, essa é a conduta que nós precisamos pensar, que nós precisamos ter para cada vez mais ir conduzindo a humanidade, a nossa casa planetária, e nós, evoluindo enquanto espíritos, para aquilo que é o que a espiritualidade espera de nós. Então, esse reencarne, sim, a gente observa as pessoas, as crianças hoje em dia, sim, são espíritos muito intelectualmente desenvolvidos, algum intelectual e moral, alguns mais moral do que intelectual e vice-versa. Então, eles vêm para nos mostrar. E é isso que vai gerar, sim, muito mais rápido algumas transformações. E vamos progredir somente assim, né? Só assim, é o processo. Mas nós não podemos esquecer que, embora esses espíritos que estejam vindo para auxiliar a transição da Terra, de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, quando mergulham na carne, também caem no esquecimento. Com certeza. Como todos, não é? Mas aí tem algo. Então, ainda que eles tenham essa inclinação, esse propósito de vir para melhorar a Terra, se nós não fizermos a nossa função, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto seres humanos, de também ajudar a melhorar esse planeta e ajudar essas crianças a fazer a parte dela, não vai funcionar. Né? O atraso vai continuar seguindo, as coisas vão acontecer de uma forma diferente do que poderiam se cada um fizesse o seu papel. Depende de nós também, então. Exatamente, muito de nós. E essa questão do esquecimento que você trouxe, Fábio, me leva a refletir também o seguinte. Temos liberdade de pensar? E a nossa liberdade de consciência, como é que fica? Que todos temos, né? Todos temos. Consciência todos temos. Todos temos. Aliás, a consciência, essa que quando nós reencarnamos, nós esquecemos, o esquecimento ele é providencial, mas esquecemos, claro, a existência, como se você esquecesse o dia de ontem, certo? Agora, na nossa consciência, nós trazemos a nossa bagagem espiritual. Que é o conteúdo. Exatamente. Que é o conteúdo de todas as existências anteriores. E é por isso que muitas vezes você está diante de uma situação e agora o que eu faço? E a consciência está lá dizendo, olha só, presta atenção. Vai por aqui. Exatamente. Mas eu tenho livre-arbítrio ainda para escolher. Mas a minha consciência está... Se a gente prestar atenção na nossa consciência, escutarmos muito ela, nós evitamos uma série de problemas na nossa existência. Então, pensar, nós podemos pensar o que nós quisermos. Nós temos liberdade de pensar? Temos. Aliás, no Livro dos Espíritos, na pergunta 833, Kardec pergunta, há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta, que nós já falamos anteriormente? E os Espíritos respondem, é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Só que uma coisa é você pensar e outra coisa é você agir. Você pensa, a tua consciência vai ser o teu primeiro juiz. É um limitador. Exatamente. Cuidado, legal, é isso mesmo, é por aí que você precisa ir.
E aí você vai agir. É o terceiro, se nós formos colocar um passo a passo aqui, o terceiro passo. Então, temos liberdade de pensar? Temos. A nossa consciência, precisamos escutar. Aí depois agir. Vamos evitar muitos problemas, e inclusive em relação à liberdade, né? Se você que está ouvindo esse programa está tendo esse problema de vergar por caminhos que você nota que não é aquele o correto, porque você não gostaria que fizessem para você o que você está fazendo para alguém, lembre-se, você é um ser imortal. Ninguém morre. E é esse o lance que você tem que pensar. Tudo que fizeres ao teu irmão, ao teu próximo, um dia responderás por isso. Talvez não nessa vida, mas noutra. Então, por seres um ser imortal, e ao você analisar isso, que você não morre, você vai ter outro prisma maior ainda para nessa decisão que o Ayrton colocou agora, muito bem colocado. Quando chegar ali a sua, vamos dizer assim, o seu anjo da guarda, a sua inspiração divina dizendo não faça, mas você com o teu livre-arbítrio achando que você, tudo acaba com a morte, você vai tomar o caminho da materialidade, da ação mais proveitosa materialmente, e aí contra, meu Deus do céu, milhões talvez de pessoas, se você olhar e colocar mais esse peso na sua balança, colocando assim, eu sou imortal, talvez possa ajudar muito a tomar a decisão. Mas muitas vezes sem peso, né? Por mais consciência que você tenha, e você sabe quando você está falando certo e errado, muitas vezes, tá? Mesmo você tomando decisões erradas, é o necessário para você aprender. Pô, errei aqui. Eu sabia que eu estava errando, errei, mas eu estou aprendendo. Então isso também faz parte da caminhada. E também é importante que isso aconteça. Porque é através dos erros que nós conseguimos depois encontrar o caminho correto. Fazer o que é correto, né? E de encontro com isso que o Ayrton falava antes, nós já vivemos muitas vidas. Já fomos muitos. Já erramos muito. Já acertamos muito. E todo esse resultado, esse balanço, ele está em nós. E a consciência, no momento de uma tomada de decisão, ela também é afetada por isso. Ela também é afetada pelas nossas vivências. Por isso que algumas decisões se tornam tão difíceis, né? Mas nós temos o livre-arbítrio e a motivação para continuar insistindo, né? Mas não podemos ignorar aquilo que já fomos. Isso influencia. É como se a gente tivesse... Faz parte de nós, né? O tempo todo travando uma luta interna entre aquilo que nós já fomos e aquilo que nós precisamos ser, né? E aí a nossa consciência vai ajudar a determinar briga, né? Quem é que vai vencer essa briga. É uma briga diária, né? Dentro do que tu estás colocando e aquilo que o Nick colocou antes. E a gente precisa pensar ainda que nós temos, e aí dentro do que você colocou, inclusive, Mauri, nós temos as consequências para tudo que nós fizermos. Boas ou más. Boas ou más. Essas consequências, elas podem aparecer hoje à tarde, amanhã, semana que vem, ou a existência que vem. Ou a existência que nós estamos também experimentando algumas situações que são consequência daquilo que nós fizemos lá atrás. E isso que muitas vezes nós não entendemos e acabamos por atropelar, né, a nossa própria liberdade e a liberdade de quem está perto, isso está relacionado com tudo aquilo que a gente já passou. Então, o que eu estou passando hoje, e eu acho que eu não mereço, é porque alguma coisa eu fiz na outra encarnação, nas outras encarnações? Exatamente, isso com certeza. A lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela rege tudo. Absolutamente tudo. Por isso, nós tomarmos cuidado com o que a gente faz. Por isso, para a gente entender um pouquinho melhor, né, sobre liberdade, até onde vai a minha liberdade e até onde vai a liberdade do outro. As pessoas não falam isso? Sim. A minha liberdade termina onde começa a do outro, ou a do outro termina onde começa a minha. E como é que eu faço para entender isso melhor? A quinta questão.
É a Na próxima. próxima. Na próxima questão, na próxima. São 8h35. Você está ouvindo o programa Hora Espírita. E hoje estamos apresentando Lei de Liberdade segundo a doutrina espírita. Vocês já viram que esse assunto renderia horas e horas, né? E se você quiser participar do nosso programa, estão disponíveis os canais de comunicação da Rádio Chapecó, telefone 2049-1200 ou WhatsApp 2049-1212. Ainda, que a maior participação que o Nick vai agora colocar é no Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode deixar a sua mensagem direto na live do programa. Como é que estão então aí, Nick, as participações? Eu quero agradecer porque tem muita, mas muita gente mandando bom dia e nos assistindo pelo Facebook. Então, um abraço fraterno a todos. A gente deseja que vocês tenham um final de semana maravilhoso. E tá lindo o dia hoje, né? Mas eu gostaria de mandar um abraço muito especial para algumas pessoas que estão nos escutando de fora. O Eduardo mandou mensagem, está nos assistindo em Búzios, no Rio de Janeiro. O Edson, em Balneário Camboriú. O Ailton, lá em Tubarão. E o Ovaldo, lá em Quedas do Iguaçu. Um grande abraço também para a dona Elza Savariz. Fiquei sabendo que ela escuta todo sábado o nosso programa, então um grande e forte abraço, dona Elza. Obrigado pela sua audiência. E eu, abrindo também um parênteses, gostaria de pedir a quem tem condições e pode fazer algumas orações. A dona Maria Lúcia pediu orações para ela e para a sua família. Tá? Então, dona Maria Lúcia, desejamos para a senhora muita luz, muita paz, muita calma e harmonia. Porque, como diz o Chico, tudo passa. Tudo passa. Então agradecemos a participação aí de todos os nossos amigos, muitos bons dias, né? Então, muito obrigado a todos. E hoje aqui no estúdio, o Nick, a Fabiane, o Ayrton, e falando hoje sobre a Lei de Liberdade. E lembrando que você pode rever os programas no Facebook Hora Espírita Chapecó, né? E também nos programas deste ano já estão também no YouTube. Procura lá, Hora Espírita Chapecó, dá o seu gostei, né? Se inscreva, aperte no sininho, cada programa daí você vai receber e divulgue. Quanto mais você divulgar, mais você estará nos ajudando. E então, as participações, mais alguma sugestão, mais alguma coisa, Ayrton, Nick? Eu estou só lendo uma mensagem aqui, depois na sequência eu vejo se cabe aqui. Então, Ayrton, nós estávamos falando de liberdade da consciência. Essa ninguém pode nos tirar? É? Correto? Essa ninguém pode nos tirar, exatamente. Essa não tem como. Não tem como. E ela que nos auxilia, né? Ela que nos livra de muitos problemas, inclusive. Claro que a consciência está associada, e isso foi já falado antes, com aquilo que eu já vivenciei, tanto nessa como em outras existências, né, Mauri? Muitas vezes as pessoas tomam algumas decisões, têm algumas atitudes, porque ela não vivenciou, ela não aprendeu. O Nick falava antes em aprendizado, certo? Os erros que nós cometemos nos trazem muito aprendizado. Mas muitas vezes, enquanto a pessoa não vivenciou aquilo que eu já passei, ou eu vivenciar aquilo que uma outra pessoa já passou, eu ainda não aprendi com aquela situação. Há necessidade de nós vivenciarmos muitas coisas, por isso as várias existências para nós nos aprimorarmos. Mas decididamente, a nossa consciência nós precisamos escutá-la muito, porque ela é extremamente importante. Ela é a essência do espírito. E ninguém pode tirar essa, né? Ninguém nos tira, né? Eu me atreveria a dizer que nós ainda desconhecemos a nossa consciência. Sim. Nós conhecemos uma fração dela, mas que ela é um mecanismo muito mais complexo do que nos é dado ainda a conhecer. Porque mesmo na oração, Jesus dizia, se você tiver a fé de ter já recebido, né, você terá obtido a graça. Então, se nós tivermos essa consciência do nosso poder, realmente a gente poderia, né, ter muito mais facilidades, muito mais controle. Mas antes nós estávamos colocando, lá no começo, a liberdade do outro. A Fabiane poderia talvez nos dar mais algum detalhe. Onde começa, como é que a gente percebe, né?
Digamos, tu não vai cutucar uma onça com a vara curta, né? Se tiver juízo, não vai. Se tiver juízo. Seria mais ou menos isso para a gente? Mais ou menos, né? Aí a gente volta a dizer que o limite da nossa liberdade, ele está na nossa consciência, né? E aí a gente se reporta a uma fala do Paulo de Tarso, que eu acho maravilhosa, que é quando ele fala assim, ó, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Exatamente. Ou tudo posso, mas nem tudo me convém. A Sandra tinha colocado aí, né? Obrigado a Sandra, ela diz assim, Paulo, Coríntios 6,12, tudo me é permitido. Exatamente. Tudo me é permitido. Tudo. Me permitem tudo. Né? Não é que eu... Mas nem tudo me convém. Obrigado, Sandra. E é exatamente quando eu entro na questão do outro. Né? Por quê? Porque tudo aquilo que eu fizer vai gerar uma consequência. Como nós falávamos antes. Eu preciso respeitar o espaço dele. Eu preciso respeitar a liberdade do outro, o direito do outro. Eu preciso respeitar a existência do outro. Então, se eu desejo fazer algo e esse algo vai ser prejudicial a ele, eu sou livre para decidir. Eu posso, sim, fazer. Mas uma vez que eu tenha feito, eu vou responder pelas consequências geradas pelos meus atos. E aí a gente entra na questão da lei de causa e efeito, né? A gente entra na questão de que não existe nada gratuito. Tudo vai gerar um retorno bom ou um retorno ruim. Então, eu sou livre para plantar. O meu plantio é livre. Eu posso plantar o que eu quiser. Mas eu sou obrigado a colher o fruto daquilo que eu semeei, né? Isso vai voltar para mim. Então, se eu uso a minha liberdade para fazer o bem, é o bem que eu vou receber. Se eu uso a minha liberdade para praticar o mal, para invadir o direito do outro, para causar o prejuízo, seja de que forma for do outro, também é com essa situação que eu vou me deparar lá na frente. E aí é que eu digo por que a gente não tem tanta noção do que é a nossa consciência, porque muitas pessoas, elas começam a olhar para a sua vida, e a sua vida está muito ruim, e elas começam a viver problemas muito sérios, problemas muito graves, e elas ficam procurando a raiz deles, a origem, da onde isso está vindo. Não encontram nessa vida. E aí a doutrina nos orienta de que a causa dessas aflições, ela pode estar em vidas passadas, né? Então eu gerei um mal, se não for nessa vida em outra, eu vou colher aquilo que eu plantei. E aí a gente se pergunta, mas é castigo isso? Não, não é castigo, é consequência. Consequência de atos cometidos. Mas é Deus que me obriga a esse enfrentamento, a enfrentar, a reparar, a resgatar o meu mal cometido? Não, é a minha consciência. Veja o quanto ela é poderosa. Você colocou aí do plantar, né? E a linguagem hoje mais, digamos assim, usada seria você está plantando qual energia ou faixa vibratória. Pensa na faixa vibratória que você está emitindo agora. Então, se você está emitindo uma faixa vibratória de uma sintonia X, você vai encontrar com certeza no teu caminho, hoje, amanhã, daqui a pouco, as pessoas que estão sintonizando com essa mesma faixa. E se você está sintonizando numa faixa que você não gosta, imagina os problemas que você vai ter quando encontrar os teus semelhantes que estão na mesma faixa, né? Então, muda da faixa, muda já de faixa, pega auxílio com a oração, te agarre na tua fé, tenha fé em Deus, te agarre, estude, leia, vá para músicas, vá na, sei lá, faça qualquer coisa para mudar a faixa vibratória. Você mudando essa faixa, já começa a plantar diferente. E é importante também a gente salientar que nós somos espíritos muito antigos, seguramente já vivemos muitas vezes, já praticamos muitos atos que não são tão louváveis, digamos assim. Então, em algum momento nós vamos nos deparar com as consequências disso, né? Mas também é importante a gente ter clareza de que essas adversidades, elas vêm, digamos assim, a conta que eu gerei no passado, ela vem para ser cobrada, ela vem para eu pagar no momento em que eu tenho recurso para isso, no momento em que eu tenho condição. O fardo é sempre proporcional à força que eu tenho para carregar. E algo muito importante também, Deus nunca nos abandona. Quando nós estamos dispostos
a fazer o bem, a reparar os nossos equívocos, a ter uma vida digna, justa, nós somos amparados em todos os momentos. A espiritualidade está aí. É isso que você fala. A gente precisa vibrar, usar uma vibração positiva para atrair esse auxílio espiritual, para atrair esse socorro, utilizar a elevação do pensamento e da prece, e nós nunca estaremos sozinhos. Você começou falando, esse último questionamento, Mauri, sobre a liberdade da gente que vai até a do outro, né? A Fábio fez toda a colocação. A gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. E vai ficar muito mais fácil de entender aonde que está esse limite sobre a minha e a do outro, a liberdade. Porque Jesus falou, né? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Para amar o próximo como a si mesmo, a gente precisa ter alguns comportamentos, certo? Não fazer para ele aquilo que eu não quero que faça para mim. Ok? E como que eu vou decidir se o outro vai gostar do que eu estou fazendo ou não vai gostar? Eu me colocando no lugar dele. Eu gostaria que fizesse isso para mim? Eu não gostaria. Então, pronto, já tens a resposta. Já estás identificando essa liberdade de pensamento, essa liberdade de ação e evitando as consequências futuras. Aliás, a liberdade e o nosso futuro. Enquanto espíritos, aqui e no mundo espiritual. Qual a influência que tudo que nós fazemos aqui, que nós ultrapassamos os limites, impacta? A Fábio falou, as consequências. Estamos trazendo algumas. Mas a partir do momento que nós despertamos para isso, mas então peraí, aquilo que está no porvir, eu estou semeando agora. E é aí que entra o quanto a nossa percepção de vida muda quando nós entendemos que somos imortais. Exatamente. E que tudo que nós estamos fazendo, a gente tem ali na frente os benefícios ou as oportunidades de aprendizado. E que no mundo espiritual continua tanto quanto aqui. Tanto quanto aqui. Aliás, no mundo espiritual, o que nós temos de mais importante é a nossa liberdade de escolhas. E que não é absoluta, como falamos lá no início. Não. Aliás, lá, sim, a consciência vem à tona. Porque a espiritualidade, ela conhece toda a nossa história. O filme lá, ele passa por completo. Desde o início. E aí, diante de todo esse conhecimento da nossa história desde o início, nós podemos fazer muitas escolhas no plano espiritual. Essa é a grande dádiva que nós temos, mas que não é absoluta porque existe também o determinismo divino que vai nos colocar limites. Algumas situações também. Vai colocar limites, porque é necessário aprendizado em algumas situações. E que tem... eu tenho uma pergunta aqui de um... Eu não vou falar o nome da pessoa que mandou. Depois do comercial? Podemos. Então tá, só um minutinho. Olha, gente, o assunto está interessante, começamos aí com mais perguntas, mas estamos nos encaminhando já para o final do programa Hora Espírita, hoje com o tema Lei de Liberdade, segundo a doutrina espírita. E queremos aproveitar esse momento para agradecer mais uma vez o apoio que a gente está recebendo dos nossos patrocinadores voluntários e também da Escala Construtora. E com isso permite que o programa vá ao ar todos os sábados das 8 às 9 horas aqui na Rádio Chapecó. Então queremos ouvir, pedindo licença para vocês, juntos, o recado da Escala Construtora. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Scalaconstrutora.com.br. Muito bem, estamos de volta. Programa hoje, Hora Espírita, com o tema Lei de Liberdade. E o Nick tem uma pergunta
Nick? Bom, um ouvinte aqui mandou uma mensagem pelo WhatsApp e diz assim: sobre reencarnação, avós, bisavós, filhos, todos honestos, super trabalhadores. No entanto, a honestidade não serviu para nada nesse país. Enquanto uns fizeram regressão e viram que tinham um péssimo passado, hoje estão na glória. Por isso não acredito em nada. Eu queria passar para vocês, para a gente comentar sobre isso, um irmão que está desolado, né? Acha que o navio está à deriva. O que vocês acham? Nunca esteve e nunca estará à De deriva. modo algum. De modo algum. A Fábio falou antes, somos seres, espíritos imortais, é o que nós estamos falando agora, justamente. Nós pensarmos o que fazemos agora porque estamos plantando para o futuro, né? Existem, realmente, essa pergunta renderia outro programa. Existem inúmeras comprovações ao nosso lado, Nick, de que, sim, nós somos seres imortais, que nós... ninguém vai ficar impune, usando um termo até dentro daquilo que ele colocou, ninguém vai ficar impune. Nós já estamos sendo punidos muitas vezes dentro das nossas existências, com as dificuldades que a gente não entende, que não dá nada certo às vezes, e aí as pessoas, tirei pedra na cruz, não tirou pedra na cruz, você fez algumas coisas erradas, só isso. Mas vai ter oportunidade. Tudo que nós fazemos vai ter um momento de resgatarmos, aqui ou no mundo espiritual, nas próximas existências. Senão, não teríamos por que muitas pessoas nascer na bonança e outras nascer na extrema pobreza, na extrema dificuldade, morrer, como nós temos na Etiópia, 2, 3 anos atrás, morreram 3 milhões num ano de fome. Aquelas pessoas em situações extremamente calamitosas. Que justiça é essa que permitiria que filhos nascem com deficiência e que outros nascem em pleno gozo da saúde, da beleza? Que uns têm muitas dificuldades, outros têm poucas dificuldades. Então o Brasil tem saída? Tudo tem. O mundo... Cara... A humanidade tem A saída. humanidade... Aliás, não vamos pensar que isso aqui tem vida, né? Nós vamos ser... estamos no universo. Deus não iria errar um cálculo e botar a vida só aqui, né? Na Terra. O universo todo tem vida. Nós precisamos estender essa visão. Não é aqui. Porque se nós ficarmos com essa percepção, realmente desanima muito. É uma visão meio ainda muito limitada. Estamos falando de né? liberdade aqui, tem uma limitação muito grande. Mas esse pensamento que esse nosso ouvinte traz, ele é um pensamento comum. Sim, Tem muitas pessoas que pensam isso. Mas vamos fazer uma analogia bastante simples, muito simples. Bem rápido. Você pega uma criança de 10 anos, que ela está na 5ª série, e dá para ela uma prova do 3º ano do ensino médio de uma adolescente de 17 anos para ela resolver. Ela vai conseguir? Não consegue. Não consegue. Não consegue, não entende, fica brava, rasga a folha e continua fazendo as coisas dela. Deus é assim conosco. Ele nos dá a prova no momento em que nós temos condição de entender o que estamos vivendo e o que estamos passando. E de fazer a prova. E de fazer a prova, e de sair dela melhores do que nós ali chegamos. Então, não quer dizer que as pessoas não vão sofrer nada, por mais mal que elas tenham praticado. Elas vão sim colher o fruto do seu plantio, mas no momento em que tiverem condições e entendimento para tal. Né? Exatamente porque nós temos a eternidade. Então, como vocês falavam antes, é preciso cuidar a semente do hoje. Porque em algum momento nós vamos colher ela no futuro. E certamente quem errou vai colher também. E como ele falou sobre avós, bisavós, os pais, né? Todos que plantaram boas sementes colherão bons frutos. Exatamente. Entendeu? Ninguém simplesmente passa por aqui... mas as pessoas que fizeram o mal ou que estão errando no Brasil, eu tenho a impressão de que ele deve ter se referido à política, ao dia a dia, né, no nosso país. As pessoas que erraram, com certeza responderão. Mas as que estão acertando, colherão também bons frutos. Então tenhamos calma. Por isso, dedique-se e permaneça no bem, independente de qualquer coisa. Pode estar ao teu lado, dentro da tua família. Alguém está fazendo algumas coisas equivocadas. E o Mauri falou muito claramente antes numa outra questão.
a influência dos espíritos, né? Então, dizer para esse nosso ouvinte, de uma forma assim, muito carinhosa, que ele esqueça essa revolta. Que ele tente não vibrar revolta, não vibrar ódio, porque ele vai atrair uma companhia espiritual que não vai ajudar ele. Só vai atrapalhar. No momento em que ele começar a pensar, se isso existe, é porque é justo. Se está na minha vida, se está no meu caminho, há justiça nisso, ele vai atrair uma ajuda espiritual que vai melhorar esse pensamento. Aliás, devemos pedir ajuda. Nós temos a liberdade para poder pesquisar também. Exato. A pesquisa é muito interessante, a pesquisa na internet. O Google Pesquise por livros e autores decentes e confiáveis. Veja que a ciência já provou que existe a reencarnação, com vários casos, existem centenas de pesquisadores, existem centenas de médicos que fazem regressão De relatos e também. relatos. Se existem estas, vamos dizer assim, essas condições científicas, né? Então nós temos que buscar e nos atualizar no sentido de estarmos na mesma página do que a ciência, pelo menos. Aí né? você tá colocando uma outra questão, tá? É o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu assisto programas que falam sobre mortes, sobre acidentes, O dia a o que dia, é que né? eu vou falar, né? Então, Isso cria uma consciência coletiva, a gente chama. É a escolha de você optar pelo que você quer ouvir, sentir. aquilo que você quer ler, ler, entendeu? é. Assistir, Como está usando o teu tempo? isso. Né? Tu tens 24 horas. Como tu está usando o teu tempo? Né? As O que que próprias você- conversas, né? Com Que a gente liberdade mantém pra com isso, as né? outras pessoas, Isso. o nível delas, Isso. como influencia. E isso é natural. Somos Vocês podem ver, separadores. quando você se reúne com uma pessoa que está falando e está emitindo desejos de raiva, de mágoa, você acaba se envolvendo naquilo e você acaba atraindo para você também. E ficando pesado Ficando também. pesado aquilo. Agora, se você falar sobre as coisas estão melhorando, porque se você fizer uma análise de Muito. se você fizer uma análise, gente, do que era, por exemplo, vamos falar aqui da nossa cidade mesmo, Chapecó, o que era essa cidade há 40 anos atrás e o que é hoje, né? Em vários aspectos. O que é a humanidade há 100 anos atrás, gente, Mas mudou muito. mudou Eu diria assim, consideravelmente. porque já está terminando o nosso tempo, resumir tempo. assim a situação. A lei de gravidade existia, sempre existiu e sempre existirá, mas foi, eu diria, descoberta por Newton e aí passou a ser conhecida. A Galileu Galilei, o Sol sempre esteve onde está, mas a Terra, para o homem, era o centro do universo. E tudo o resto aqui girava, menos a Terra. Mas Galilei, com um telescópio, apenas um telescópio, mostrou a realidade ao mundo. Chegará a hora que a ciência comprovará mais e mais a reencarnação. E a humanidade dará um salto muito grande no sentido de, bom, então não se morre. Então o que tem que fazer? Se amar. Amar a si, amar ao próximo e amar a Deus. Ah, é novidade isso? Não, Há 2000 anos veio um não grande é recado. novidade, mas ainda não assimilamos. Estamos chegando ao final do programa. Nick, mais alguma rapidinha participação? Algum destaque? Somente um abraço para a dona Yara, que está nos assistindo em Carazim, no Rio Grande do Sul, e para a dona Marinês, que nos assiste lá em Florianópolis também. E a todos aqui de Chapecó, que tem nos mandado abraços aqui, né? Participação do pessoal todo aqui. Isso, fantástico. muito obrigado, bom. queridos. Obrigado, gente. Um grande e forte abraço a todos. Tá. Nick, a gente não vai conseguir esgotar esse programa, uma hora, essa lei de liberdade, vocês viram aí. Quem quer mais informações, você poderia nos citar as casas, o local, aonde eles podem buscar mais informações? Ok, em Chapecó nós temos então 6 casas que vocês podem procurar. Seria interessante, todos têm grupos de estudos e todos têm palestras públicas abertas, nada em casas espíritas são cobrados, tá? Nós temos o Gotas de Luz no bairro Pinheirinho, o Nosso Lar no bairro Santa Maria, o Amor e Caridade no bairro Palmital, o Seara da Caridade também no bairro Presidente Médici, o Leocádio José Correia no bairro EFAP e o Bezerra de Menezes também no Presidente Médici, pertinho, 2 quadras aqui da rodoviária.
E também queremos dizer que se algumas pessoas em algumas cidades da região oeste e talvez ali do Rio Grande do Sul, próximos, que quiserem alguma orientação, as casas de Chapecó estão abertas. Pode procurar qualquer trabalhador que nós, com certeza... Nós com temos certeza as redes sociais que Isso. você pode entrar Iremos em contato ajudar. e nós iremos ajudar, sim. Muito obrigado. Como mensagem Inclusive, final... desculpa, vai, Raul. interrompendo, pessoas que tenham, deixar bem claro, pessoas que tenham, que têm vontade de fazer algum estudo em sua cidade ou em seu bairro e que não tem a possibilidade de frequentar casas espíritas de Chapecó e da região, entre em contato com as casas espíritas pelas redes sociais, tá? Nós faremos um movimento para criar então um grupo de estudos em sua cidade, tá? E nós auxiliaremos, iremos lá toda semana para ajudá-los a compreender melhor os livros da doutrina. Mensagem final. Nós adaptamos da mensagem Liberdade de Escolha. Olha que interessante. Do livro Momentos de Saúde de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, e a editora é a Leal. Nós fizemos um resuminho, gente. O pensamento divino concedeu-me liberdade de poder realizar todo o bem que deseje. Ser feliz ou desaventurado é-me opção voluntária. És livre para imprimir na luta, na tua existência, o padrão de liberdade ou de aflição com o qual desejas conviver. Não transformes incidentes de pequena monta, coisas e ocorrências corriqueiras em tragédias. A liberdade é lei da vida, que faz parte do conceito da harmonia universal. Podes e deves ser feliz. Esta é a tua liberdade de escolha. Empenha-te na realização da tua liberdade de ser feliz. Fabiana, muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Eu é que agradeço e um abraço e um lindo final de semana a todos. Ayrton, grato, muito obrigado. Da mesma forma, um bom final de semana a todos. E Nick, mais uma vez, obrigado. Um excelente final de semana a todos. Obrigado. Boa tarde. E a você, nosso querido ouvinte, nosso muito obrigado. Desejamos a todos um ótimo final de semana com muita paz e muito amor. Nos encontraremos no próximo sábado às 8 horas da manhã aqui na Rádio Chapecó para mais um programa Hora Espírita. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.